porque a cultura ela é vivenciada na prática. Desde pequenas coisinhas, como toda reunião começar com um check-in, com uma respiração e um check-in, até a gente ter as nossas rodas de fogueira, né, de equipe, até nossas convenções, onde são colocadas coisas que a gente acredita e disseminadas e compartilhamento, até os um-a-uns que eu faço, né, com meus liderados, com os líderes, né, e eles fazem com os colaboradores, que é uma prática comum, né, de líder para liderado, mas eu coloco também habilidades sutis. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Bem-vindos! Que bom você aqui com a gente. Mais uma jornada juntos. E olha que legal, né? Porque hoje a gente está se encontrando para falar de um assunto que não é tão recorrente aqui no Tribe Zen, mas que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Um momento de estruturação, de crescimento, de expansão, de relações, de time. Então a gente falou, estamos vivendo isso, vamos trazer esse aspecto para a gente ampliar aqui um pouco nossa consciência. E talvez você que está aí em casa também, que às vezes tem o seu negócio, ou que é um terapeuta e está querendo estruturar, está querendo expandir. Então eu sinto que aqui vai ter insights muito poderosos para você aplicar aí na sua vida também. E a gente vai aprender muito com essa pessoa. Vamos que tá aprender. Quem é? Só né? Apresente o nosso convidado. Hoje estamos com o Rodrigo Barana. Seja muito bem-vindo, amigo. Gratidão. Feliz de estar aqui, viu? Tô muito feliz. Muito feliz que você está aqui também. O Rodrigo, para quem não conhece, né? O Rodrigo é sócio, também faz parte da gestão da Despertar, junto com o Murilo e com a Dani, né? O Murilo Gan e a Dani de Maria, que a gente tem a honra de trabalhar já. Estava fazendo os cálculos hoje para pensar assim numa linha do tempo. Faz 4 anos que a gente tá ali servindo junto desde com vocês. o início de 2022, não é isso? Exato. Especial, hein? Muitos portais se abriram desde então. Total. E a gente aprende muito com você, com a equipe toda. Então vai ser muito especial esse papo. E eu já tô aprendendo, só de chegar aqui, eu já aprendi muita coisa hoje. Que Vocês bom. dois são espetaculares, viu? Gratidão. Além da felicidade de estar aqui, eu tô com admiração por estar aqui também. Que bacana, né? Tá bonito o estúdio. Digamos de passagem, assim, diga-se de passagem, tá bacana. Eu tô muito feliz. Então vamos fazer um brinde aqui com o nosso cacauzinho. Como é de especial. Um rito nosso aqui no Tribe Zen. Muito bom. Pro pessoal que tá em casa, quiser ter seu cacauzinho também na sua casa, esse cacau que a gente tá utilizando, consagrando, é da Sativa Superalimentos. O site tá aí na tela, sativasuperalimentos.com.br. E tem cupom de desconto. A galera sempre nos pergunta sobre a receita do cacau, o que é esse cacau e tal. Mas tem uma forma. Toda sexta-feira a gente manda uma newsletter para quem tá cadastrado, onde a gente coloca uma receita por semana. Sempre tem receita do cacau lá. A gente fala dos livros que a gente curte, dos filmes, das músicas, as histórias, o que está acontecendo dentro do nosso radar. Convites que só acontecem lá. Então, para você acessar tanto a newsletter quanto a comunidade do WhatsApp, gratuitamente, né? Tem aí um QR Code na sua tela. Ou você pode ir no nosso site mesmo, tribezen.com.br, no Instagram. E um último recado que é o seguinte: quem tá assistindo no YouTube aí, já faz favor, se inscreve aí, porque a galera esquece de se inscrever. Todo dia eu vi uma estatística lá, tava 70% da nossa audiência não tava inscrito ainda. Imagina o potencial que tem aí. Se inscreve, compartilha, curte, comenta. É isso aí, olha que coisa boa. Já começamos bem, hein? Começamos bem. E eu tô animada, assim, porque a gente acabou de iniciar um novo ano, né, 2026, e a gente tá com muitas coisas pra gente estruturar esse ano. E eu acho que pra gente dar início a esse papo, eu queria saber, assim, como que foi pra você começar a se unir ali com o Murilo e com a Dani nessa parte de gestão, né? De olhar para esse lugar que muita gente, às vezes, evita olhar, né? Que é a estrutura, que é a organização, que é a ordem, que é tão importante, né? Para o crescimento. Ainda mais num lugar que tem bastante caos, né? Então, quando a gente vive num... Eu tenho 2 sócios muito criativos e que estão o tempo inteiro criando coisas e que tem esse lado mais, principalmente o Murilo, assim, né? Ligado com o caos, né? E de um tempo pra cá, assim, só dando um parênteses, eu sempre fui... Eu tenho um histórico de liderança, de gestão, em empresas tanto minhas quanto empresas grandes e tal.
E me aprofundei com o Murilo e com a Dani e com outras pessoas num sabático que a gente fez quando 2021, ficamos sem fazer nada. E depois voltamos aos poucos, aí viemos para Cotia, começamos a manifestar algumas coisas e começou a surgir o caos, né? Começou a surgir um monte de coisa, ter que organizar, ter que fazer e tal. E nesse período, por mais que a gente soubesse que precisava vir a organização, eu, pessoalmente falando, eu passei por um processo eu travei, né? Porque eu tava eu, como um profissional, como gestor, eu travei. Porque eu passei por muito tempo num período de autoconhecimento. Eu me tornei um ser diferente e eu não queria voltar a ser o gestor violento que eu era. E então tinha uma barreira em mim que não me permitia, dentro de mim, colocar as coisas que eu sabia organizar para fora. Porque eu tinha medo de ser como eu era. Porque eu sabia, né? Eu tinha isso dentro de mim, que eu tava mudando. Eu tinha aprofundado no autoconhecimento. Eu era um ser já que tinha me liberado de várias coisas, curado várias coisas internas. Mas essa parte me dava medo de ser aquele gestor agressivo, violento, que quer as coisas de qualquer custo. E eu falei, cara, isso pode, se eu não tomar cuidado, isso pode me derrubar. Então eu fiquei eu bloqueei, travei. Só depois que eu me abri com as pessoas que estavam ao meu lado, contei que isso estava acontecendo e comecei aos poucos a ir testando. E até hoje eu tô testando. Que bom. Como que era a sua área de atuação até então, antes de se adentrar nesse autoestudo, dessa autolapidação? Eu tive, né, bem resumidamente assim, eu fiz engenharia na USP, na Poli, trabalhei em banco, trabalhei com programação de tomografia antes do banco, né, com biomedicina, biomecânica. Aí depois eu entrei numa empresa de marketing, gestão e consultoria esportiva, bem na época recente, um pouco de Olimpíadas e Copa do Mundo. Me tornei sócio dessa empresa. A empresa tinha várias coisas assim grandes. Uma delas, depois posso até explicar mais com detalhe, mas deu um boom assim gigante. A empresa quebrou e depois passei por um processo interno assim, né, de reconstrução. Fui com meu pai na clínica dele. Meu pai descobriu câncer e tal. Bem resumida a história de 10 anos aí. Entrei com ele no negócio dele. Fizemos, já que eu estava lá, transformamos a clínica dele num hospital. Né, inauguramos, ficou 4 anos de projeto. Depois eu fui para um grande grupo ser executivo na área de saúde, de diagnósticos, né, por imagem, exames, essas coisas. Aí depois fui pro Ceará na pandemia e veio a separação com minha esposa. Entrei no sabático com esse pessoal e aí foi essa história, né? Então, bem resumidamente, esse é o histórico. Que legal. E isso é interessante porque a gente tem uma oportunidade aqui de falar sobre essa ótica mais sutil, essa ótica do trabalho da consciência, né? Quando esse tipo de carreira ou habilidade, ela não deixa de existir, mas ela é complementada, né? Muitos que passam aqui pelo Tribe Zen conversam com a gente, né? Às vezes fala assim, poxa, agora que eu me liguei, né? O famoso despertar, de alguma forma me conectei com algo sutil. Agora eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Pelo amor de Deus, aquelas pessoas, aquele lugar, aquelas coisas, que lá eu quero virar outra coisa agora e tal. Mas, eu penso isso, né, cara? Porque a gente tá precisando que as pessoas continuem sendo essas profissões maravilhosas, mais conscientes, né? Aplicando esse conhecimento lá, né? A gente precisa de um médico integrativo, um médico que considere né, os corpos e tudo isso. Que nem a gente tem a nossa doutora dentista, Flávia, que nos atende tão bem. Você pensa assim também, Rodrigo? Você acha que esse lance de ter de resgatar o seu profissional, mas de uma outra perspectiva? Total, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu passei, né? Mas eu não acredito que isso vem de uma maneira, eu decidi fazer e vou fazer isso. Eu acredito que vem muito nesse sentido que eu passei, que a Flávia também, né? A doutora Flávia tem. Ela se transformou primeiro a ela.
para depois ela conseguir aplicar as coisas que ela acredita na maneira profissional, né? Então, nem que seja, pode ser isso de uma maneira gradativa, que vai mudando o ser depois o fazer, ou pode ser uma grande mudança do ser, como foi que eu passei, uma grande mudança do ser, para depois vir como é que o fazer vai se encaixando nisso, né? Sim. E você sente que é muito comum, por exemplo, pelo menos o pessoal que a gente acompanha, é muito comum que saia dessa vida mais engessada, que nem você falou que tinha antes, e aí vai para um outro extremo que às vezes, tipo assim, nossa, eu não quero mais saber disso. Só que a necessidade chega, né, pra gente poder crescer, pra gente poder expandir o que a gente tá fazendo. Tem algumas habilidades do passado que são extremamente necessárias. E tem pessoas que fazem isso que hoje em dia eu vejo o quanto é necessário dentro do autoconhecimento, porque tem muita gente criativa, muita gente que tem ali ferramentas para auxiliar no despertar da consciência, mas às vezes falta esse lado da organização, né? E daí eu, dentro desse sentido, né, porque eu sou um cara que sempre fui muito disciplinado. Talvez disciplina seja a coisa que mais me definiu na minha vida, né? E eu acho que eu aprendi a olhar para essa disciplina de um outro jeito. Porque antes era uma disciplina punitiva, onde a autocobrança era muito ligada à disciplina. Então eu tinha dentro de mim esse lance de eu não conseguir, eu me punia, eu me cobrava. Era uma autocobrança assim violenta comigo mesmo, né? Então, depois de um tempo, agora, hoje em dia, eu sou muito disciplinado ainda. Só que sem autocobrança, uma disciplina, ela consegue ser leve. Hoje não deu para fazer, tudo bem, amanhã eu faço. Então, eu acho que é... E também eu consegui fazer essa... E ela permanece, ela é constante. Eu não deixo de fazer por conta que eu parei de me punir ou de me cobrar. Muito pelo contrário, eu faço de um outro lugar, eu faço de uma maneira muito mais leve. E a minha organização vem daí, né? E o que você acha que são qualidades essenciais, assim, para ser um líder que ele não é nem autoritário demais e nem permissivo demais, né? Porque a gente tem falado muito sobre a questão dos limites. E eles são extremamente necessários em qualquer âmbito, né? Seja nas nossas relações íntimas, seja com os filhos, seja numa empresa. E aí, como que você traz os limites sem ser muito autoritário, por exemplo? Primeiro, saber escutar. Eu acho que a primeira coisa é essa, né? Então, eu acho que um grande líder sutil, vamos chamar assim, né? Ele precisa saber escutar e escutar com presença, né? Escutar de verdade. Então, por mais que esteja um grande problema, um grande caos, é saber parar e escutar as pessoas que precisam ser escutadas. Seja para aquela pessoa desabafar, seja para entender esse problema, ou seja só para colocar as coisas no campo. Mas essa escuta ela é fundamental, né? Ao mesmo tempo, a autorresponsabilidade radical, né? Que quando começa por mim, né? Então, ser muito responsável não só com o que eu faço, não só com minhas funções, mas principalmente com as minhas emoções, com o que eu sinto. Então, se eu consigo fazer isso comigo, eu consigo compreender o do outro também. Ele vai falando, eu vou escutando, eu consigo entender onde ele está deixando a responsabilidade das emoções dele de lado, usando infantilidade, usando alguma desculpa com ele mesmo. E aí, além de eu escutar, é muito importante eu saber colocar essas coisas de maneira clara, né? Trazer para consciência coisas que eu posso estar julgando dele, coisas que eu posso estar querendo que ele faça e por algum motivo ele não está conseguindo, eu preciso entender qual é aquele motivo antes de puni-lo ou apontá-lo ou cobrá-lo. Então, existe muito essa relação, ela passa pela autorresponsabilidade e, ao mesmo tempo, trabalhar as relações. Então, se eu tenho canal aberto com você, Lucas, eu consigo enxergar o ser antes do fazer, e você está comigo trabalhando por causa do seu ser, e também pelo fazer, é claro, mas antes do fazer, por causa do seu ser, eu vou conseguir te olhar de um outro lugar. Eu vou conseguir ter mais empatia natural com você. E quando você coloca tudo isso e sai de mim, eu consigo colocar isso em forma de cultura dentro da empresa,
A empresa passa a começar a ter cultura de responsabilidade. Então, cada vez mais isso vai permeando. Então, os meus liderados, aos poucos, eles vão entendendo como é que isso funciona, vão captando o conceito, vão colocando isso em prática, ao ponto de, numa reunião, em vez de eu cobrar alguém por causa de algo não acontecido, aquela pessoa já assumiu, já tomou a frente, já falou, isso foi um erro meu e deixa comigo o que eu faço. Então, as cobranças diminuem também. A necessidade de cobrança diminui quando você tem uma cultura de responsabilidade, uma cultura de relações extraordinárias, que a gente gosta de chamar, que são as relações que fogem das relações abusivas ou de violência ou de qualquer coisa desse tipo, que são as de 90% no mercado corporativo, e vem para uma relação onde o ser é colocado antes do fazer, onde tem acordos claros, onde tem pedidos, onde tem campo de intimidade para que as coisas sejam colocadas de maneira confiável, né? Então, quando você coloca tudo isso dentro de uma caixa e dentro de uma cultura, as coisas começam a fluir. E, claro, antes o tudo é perfeito, né? Quando a gente consegue entender que tudo acontece por um motivo, erros passam a ser mais aceitáveis e aí a gente consegue tratar os erros como aprendizados. Ou como lição, né? Se não é bênção, é lição. É outra frase que está ligada ao tudo é perfeito. Sim. Tem uma questão em relação a tudo é perfeito, ele é uma coisa que ela pode gerar muita dúvida. Porque, às vezes, eu vejo que pode parecer uma coisa passiva, permissiva. Como você definiria essa cultura do tudo é perfeito de forma que ela não é passiva, ela é uma coisa que ela ainda consegue colocar o que é necessário no campo? Como que você define isso? Boa pergunta, porque tanto o tudo é perfeito quanto uma tecnologia que é muito importante para o tudo é perfeito, que é a aceitação, ambos podem ser colocados nesse lugar de passividade. E dentro de uma empresa, isso é ainda mais evidente. Pode-se cair em caixas de, então beleza, deixa assim, ou no lugar também de, então não preciso fazer nada quanto a isso, ou num lugar até mesmo de vitimismo, né? Ou então nesse lugar também de que a gente não consegue fazer nada por conta disso, então não precisa ter um plano, não precisa ter nada desenhado, porque vai acontecer de qualquer jeito mesmo. Eu acho que é ao contrário, no sentido de é importante ainda ter o plano, é importante a gente ter reuniões onde a gente analisa tudo o que acontece, é importante ter os rituais normais de uma empresa. Ao mesmo tempo, se não saiu como eu espero, aceito. Tudo é perfeito. Entende? Então, eu consigo, desse jeito, praticar outro conceito que eu acredito que é muito bacana e que está ligado a isso. É estar desapegado do resultado. Se eu tenho uma intenção ou um objetivo ou uma meta bem clara, se eu coloco o melhor que eu posso, o melhor da minha equipe, o melhor da minha empresa em busca daquilo, e se eu consigo desapegar do resultado, na prática que a gente vem experienciando, porque eu chamo tudo isso como um grande laboratório. Tudo que a gente está fazendo é um grande laboratório. Eu não tenho resposta de nada para ser replicável em lugar nenhum. Eu tenho o que eu estou praticando comigo e na empresa que eu sou sócio. Né? Então, na empresa que eu sou sócio, o laboratório que a gente está fazendo, isso dá muito certo. E isso está muito ligado com a aceitação e com tudo é perfeito. Porque se eu conseguir fazer o melhor que eu posso em cima de uma intenção e desapeguei do resultado, ao mesmo tempo, eu tenho um planejamento de resultados, que uma coisa não inibe a outra, nem exclui a outra. Eu consigo ter um planejamento, consigo ter uma linha intencional da qual eu quero seguir, mas eu não já tracei tudo como que tem que ser daqui 3 meses, baseado nas caixinhas para chegar naquilo lá. Se não chegar, lascou, não sei, sabe? É um lance, beleza, essa é a intenção, vamos fazer o nosso melhor, vão se criando, vão se abrindo espaços, vão se criando caminhos para aquilo. E muitas vezes a gente chega em resultados muito parecidos ou melhores do que estava planejado lá atrás, mesmo não sendo eles o principal objetivo do que a gente faz no dia a dia. Sabe, a gente tem uma intenção, a gente tem várias coisas acontecendo,
E então esse desapego, ele ajuda nessa hora do tudo é perfeito. Porque não bateu a meta ou deu um grande problema, ou alguém fez um grande erro, ou choveu no meio da parte da natureza do APC lá, que tem não tem problema, tudo é perfeito. O que a gente faz em cima disso que apareceu pra gente agora, desse input do universo, da vida, o que ela quer dizer pra mim que eu não estava vendo antes. E aí o tudo perfeito, ele ganha, quanto mais o passar do tempo a gente olha pra trás, mais fica claro que tudo era perfeito. Sim. O lance é no agora, no momento que acontece, a gente ter essa facilidade de compreensão. Maravilhoso. E quando você trouxe, por exemplo, essa questão de se livrar das expectativas, né? Não se apegar no que tá esperando. Tem também uma questão que, às vezes, a pessoa tem uma expectativa, tem uma intenção, ou tem uma... É diferente, né? A expectativa da intenção, mas, sei lá, quer chegar em algum lugar. Mas aquele lugar, ele não tá... No nível de entusiasmo que às vezes é necessário ter. Eu sei que vocês falam muito sobre essa questão do entusiasmo e hoje, trabalhando com equipe, você consegue perceber quando existe uma falta de entusiasmo ali das pessoas, no campo? Muitas vezes sim, algumas vezes não. Mas a gente tem uma prática... Primeiro um parênteses, né? Você falou do entusiasmo, ele é o grande norte para tudo isso que eu falei. Né? Então, seja para criar um produto novo, como foi Cacau Flow, como foi o APC, como foi Dayflow, como foi a Nave, ou seja para descontinuar algum produto ou alguma coisa. Porque final de 2022, começo de 2023, estava vindo um movimento já de 2 anos, né? De quase 2 anos, de 1 ano e pouco, de Cacau Flow, desse movimento da comunidade Flowers. Tava vindo isso e ganhando movimento legal, mas não tinha mais entusiasmo para continuar. Principalmente das pessoas que estão à frente, né? Então, quando isso acontece, tudo bem também, tudo é perfeito. Não estamos apegados nem a continuar o que a gente já criou e o que está dando certo. Porque não é sobre o fazer, é sobre o ser e o entusiasmo do ser. Então... Nesse contexto, tudo bem, vamos encerrar todos esses produtos que a gente vai fazer agora. Não sei. Não sei. E aí vai brotando outras coisas, sabe? Abre espaço, né? Brotou o APC. Desse movimento brotou o APC. E o APC é um carro de frente, assim, né? Que não estamos apegados a ele. Sim. Se um dia o entusiasmo diminuir, a gente descontinua e vê o que surge. Sim. Entende? Então... por mais o APC agora é grande, está indo para a 12ª edição, então não vai descontinuar. Se for necessário, não tem esse apego para a continuidade, né? Então fecha parênteses para responder a sua pergunta. No dia a dia tem esse lance, né, do check do entusiasmo. Então a gente tem uma prática, eu com os líderes e os líderes com os colaboradores, a gente colocou até como objetivo OKR, que a gente não chama de OKR, né? A gente chama trocou resultados por intenções. Então, OKI. Então, nossos OKIs, que são as metas alocadas por áreas, os objetivos, a gente colocou para todos os líderes que um dos KIs deles é check de entusiasmo com todos os colaboradores. Então, pelo menos uma vez a cada trimestre, ter um check de entusiasmo com todo mundo. Para que isso que você falou faça parte, né, da gente entender. Será que a pessoa que está ali no contas a pagar e receber, será que ela está entusiasmada ainda de fazer isso? Ou será que ela está sofrendo por fazer isso? Já não é mais o entusiasmo, ela já saiu, inclusive, da aceitação de fazer aquilo. E, né, porque tem os níveis, né, do livro do Novo Mundo, que o autor coloca que tem 3 níveis principais, assim, pelo menos um deles estará acontecendo quando você faz uma ação. Que o primeiro é aceitação, que é o básico. Se não tiver nem na aceitação, não adianta nem fazer uma ação. As consequências podem ser grandes lá na frente, né? O segundo que é o joy, que é a alegria. Então, depois da aceitação, eu estou na alegria de fazer isso. E o terceiro é o entusiasmo.
Então, às vezes eu não tô no entusiasmo, mas eu tô no joy, ou eu tô na aceitação. O problema grande é quando quando a pessoa não tá nem na aceitação por estar fazendo algo. Sim. E isso a gente olha na empresa assim com carinho também. Isso é legal porque me remeteu um pouquinho da nossa história, né, trabalhando com vocês, porque teve uma época lá no comecinho que a gente estava fazendo um serviço de empresa, de agência para vocês, e eu lembro que também a gente estava num lugar que não estava entusiasmando mais, a gente estava fazendo num lugar de tipo, vamos fazer porque é um trabalho bom, a gente quer estar perto deles e vamos que vamos. Só que isso vai ficando visível de todos os lados, né? Então, é tão importante, né, como olhar para isso como um sintoma. Quando tá faltando entusiasmo, é um sintoma naquele ecossistema mesmo, né? Que pode influenciar todas as pessoas que estão envolvidas ali, né? E eu lembrei agora, muito legal você falar isso, porque a gente teve essa reunião, né? Teve. Meu Deus, deu um flashback aqui agora. E eu não vou lembrar as palavras certinho que vocês falaram, mas vocês falaram que vocês estavam querendo fazer um movimento novo de vocês dois e que ia diminuir esse trabalho de agência. Sim. E que vocês iam começar a pensar em coisas juntos. Tava com a ideia do podcast, né, de alguma coisa assim. Então, olha como é mágico, Sim, né? a gente queria colocar mais energia no podcast. É isso. Naquela época a gente já tinha. E foi perfeito, porque a gente abriu espaço e muitas coisas boas brotaram daí, né? E depois a gente voltou a servir junto com vocês. Eu senti que foi de outro lugar, que foi desse lugar do entusiasmo, das relações, né? Que vocês sempre falam, né? Que a gente precisa se relacionar pra gente trabalhar junto, né? Senão... Não importava o que vocês estavam fazendo, o importante era vocês continuarem com a gente. É. E a gente com vocês. É verdade. Né? Então, foi desse lugar que teve essa troca de servir de vocês pra gente, de um lugar muito natural, porque o ser veio antes do fazer, né? Então, acho que vocês também praticam isso, né? Vocês têm isso como uma base. Aprendeu, Mas é curioso, porque o normal, que pode ser chamado de normal, que não era pra ser, é aquele fazer pela necessidade, é um perigo. Né? Eu preciso fazer porque é o dinheiro, né? Vou fazer porque eu preciso, tenho que não sei o quê, tenho que... Esse é um perigo, né? Porque ele pode ir minando todo esse coração, essa vontade de fazer aquilo com entusiasmo. Curioso isso, né? De colocar essa pulguinha atrás da orelha das pessoas de pensar, né? Que é a fórmula do Bashar, né? Faça tudo com entusiasmo. Até o momento que aquilo não entusiasmar mais, aí se desapega também. Eu acho que eu gosto muito disso, porque funciona. Porque acaba que o universo ele vai colocando as coisas no trilho, né? A providência vai chegando. Porque está vibrando um sinal legal, tá bacana, e vai atraindo mais oportunidades, né? Às vezes aquele não que falou, nossa, cara, é o que abriu mais. E essa questão da aceitação também é muito legal, porque eu gostei muito, eu quero até ler o livro, porque eu não li ainda, esse é um Novo Mundo. E porque às vezes tem muita coisa que a gente fala assim, a gente aceita, mas a gente, no fundo, não tá aceitando. Né? Então é muito importante ter essa coerência consigo mesmo dos sims que a gente dá, né? Coerência. Agora sim, vamos falar um pouco dessa cultura, né? Porque nós tivemos uma experiência, né, com o coletivo, com pessoas, né, lidar com diferentes personalidades e compartilhar o ambiente de trabalho. A gente fez um pouco disso nesses últimos anos e a gente começou a construir a nossa própria cultura. A cultura Tribe Zen, que hoje a gente aplica aqui. Eu fui fazendo um documento mesmo, uma apresentação. Eu lembro que até peguei coisas que eu me inspirei no Flowers, que tinha um manifesto bacana. Eu acho muito importante ter isso, né? É bem claro. E essa cultura, ela foi sendo cultivada, ela é viva. Ela foi se desenvolvendo a partir do que a gente viveu. Isso tudo que você vive hoje, ele também veio desse lugar? Você trouxe muita coisa de experiências profissionais ou ela veio realmente da vivência que vocês... Vamos estar junto aqui e ver o que brota? Como que foi? Ótima pergunta. Eu vou puxar uma frase que uma pessoa que é muito forte no mundo, desde o mundo corporativo, né, de cursos e focado muito em cultura, que é o Marcelo Toledo. Ele foi no APC 5 e lá ele me falou, cara, aqui a cultura de vocês, ela é muito nítida, é muito perceptível. E minha resposta para ele foi, a gente nem tem a cultura escrita ainda.
Né? Olha. Então, por quê, né? Porque a cultura ela é vivenciada na prática. Então, desde pequenas coisinhas, como toda reunião começar com check-in, com uma respiração e um check-in, até a gente ter as nossas rodas de fogueira, né, de equipe, até nossas convenções, onde são colocadas coisas que a gente acredita, e disseminadas, e compartilhamento, até os um-a-uns que eu faço, né, com meus liderados, com os líderes, né, e eles fazem com os colaboradores, que é uma prática comum, né, de líder para liderado, só que eu faço as coisas normais, né, metas, acompanhamento, não sei o quê, objetivos, mas eu coloco também habilidades sutis. E dentro das habilidades sutis tem um feedback meu sobre o que eu acho que aquela pessoa, como ser, ela precisa desenvolver, seja de escuta, seja cuidado com pai, com mãe, ou aproximação com pai, com mãe, ou alguma cura emocional que eu sugiro e dou caminhos de como fazer, né, com terapeutas, especialistas, ou coisas que vão surgindo ali, né, apenas eu abrir um campo de escuta para a pessoa falar para mim o que ela sente, às vezes até chorar. Isso é uma relação que a gente vai cultivando isso, né, aos pouquinhos. A Dani e o Murilo gostam de chamar as pessoas na casa deles, e tem algumas coisas aqui. Essa vivência é muito importante. Todo mundo que entra na empresa, 100% vai para a imersão ponto cego nos bastidores, como se fosse um team building. Uhum. Então, a gente está dando agora um retiro de silêncio por ano para cada colaborador. Seja o retiro da Dani um tempo para mim, ou seja com um parceiro nosso de ir lá e ficar um final de semana. Então, vai somando essas coisas de pouquinho em pouquinho, né? Uhum. E a cultura, ela vai sendo colocada devagarzinho e de maneira experimental e também nessa vivência. Sim. Poxa, isso é bom, hein? A gente que tá sempre ali dentro também dos bastidores do APC é muito gostoso de ver isso. De vivenciar mesmo, porque a gente se sente parte daquilo que está sendo construído, né? Tem lá o Murilo, a Dani, o Dani Black lá na frente, passando o conteúdo, o conhecimento, mas a gente vê que é toda uma construção e que todo mundo que está ali é uma peça fundamental do quebra-cabeça, né? É muito gostoso de sentir isso na pele mesmo. Ao mesmo tempo, né, fazendo o que entra nessa cultura, os momentos mais difíceis entram nessa cultura também. A cultura ela não é só criada nessa vivência a partir dos momentos fáceis, ou legais, ou bacanas, ou oba-oba. Ela é talvez principalmente criada nos momentos onde precisa de uma intervenção maior. E dentro disso tem algumas coisas que a gente faz também, tipo, recentemente agora, passamos por um erro de uma área onde eu precisei conversar com uma pessoa. E essa conversa durou alguns dias. Coisa que antes, lá atrás, eu faria. Tem que ser desse jeito, pronto, acabou. Esse erro, depois a gente conversa. Agora, são alguns dias para essa conversa, para eu escutar, para eu entender, para colocar meus pontos, para colocar os limites da empresa, para colocar os aprendizados, depois para fazer de escutá-la de novo, escutar essa pessoa de novo, para depois ir convergindo para chegar num ponto em comum. Onde tem aprendizados de ambas as partes, onde os limites da empresa podem até ser revistos, o limite da pessoa também é revisto por ela e há uma convergência. Então, quando isso acontece de maneiras repetidas, vai se criando também essa base. Outra coisa que a gente faz também que é muito legal é quando tem algum problema de relação entre duas pessoas, a gente às vezes convida para conversa com o interventor. E esse interventor faz a mediação, né, um mediador, para aquilo acontecer de maneira harmônica e sempre buscando a principal coisa, a relação entre os seres. Cara, isso é muito interessante. É um alinhamento constante mesmo, né? Nossa, que interessante isso, viu? Porque
eu começo a perceber assim, né? A gente trilhou um caminho muito legal. A gente aprendeu com muitos mestres aqui, a gente foi colocando coisas legais da cultura, né? De vários treinamentos, de vários livros. Mas olha só, é curioso como você trabalha com a equipe, porque não tem esse embarque que fala assim, ó, você lê essa pilha de livro, faz esses cursos, depois você chega aí. Ele é vivenciado e funciona, ele é sutil e ele é gradual, natural. É muito curioso, porque às vezes eu fico assim, poxa, cara, é básico, né? A gente entender os 4 compromissos, aqui a gente usa aqui para o nosso trabalho, não sei o quê. E tem mais outras coisas. E e às vezes o controle, né, querer controlar e colocar tudo isso acaba dificultando mais, né, acaba ficando too much pra galera, ou assustando, ou gerando uma pressão. Então esse lance de trazer pra perto, já que existe um grupo maior, uma massa maior que já está alinhada nessa frequência, esse um ou dois que chega, eles ficam... É fácil de encaixar, né, de perceber. Eles mesmos vão percebendo. Acontece isso? Perfeito. É assim, é como a cultura, ela atrai ou repele de acordo com a pessoa tá vibrando ou com a maneira que ela é, né? Então, a própria cultura, ela... Dizem que, né, daí tem algumas frases de praxe, né? Que a cultura come o planejamento no café da manhã, né? Então, então, a cultura, ela é a base de tudo. A cultura, pra mim, quando eu vejo a cultura da empresa forte, eu acredito nas intenções daquela empresa como um coletivo, sabe? Então, isso qualquer tipo de organização. Qualquer tipo de organização que eu vejo com a cultura forte, aquela empresa, ou aquela organização, ou aquele país, ou o que seja, tem grandes chances de conseguir alcançar os objetivos dela. Aquela família, né? Imagina uma família desestruturada, que tem muitas brigas, que tá cada hora um fugindo de casa, ou aquela família coesa, que você enxerga. Quando você vai jantar na casa daquela família, você muda até a sua postura, porque tem uma coisa no campo. Você até fala assim, caraca, é verdade, entendi. Como é que eles fazem aqui? Você, às vezes até ajeita o guardanapo do jeito que eles ajeitaram, né? Porque você tá no ambiente onde a cultura, ela, entre aspas, contamina, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso numa empresa também. Nossa, e funciona. É verdade. Uma vez eu ouvi de um amigo nosso que veio aqui em casa, ele falou que muitos limites, eles não precisam nem ser verbalizados, porque eles são sentidos, né? Então, isso vai também de encontro com essa questão da cultura, né? Daquele combinado que tem ali naquela casa, naquela empresa. E eu queria perguntar para você também, porque eu sei que muitas pessoas chegam no campo de vocês, porque o fato do Murilo e a Dani serem pessoas bem públicas, muitas pessoas têm interesse de se aproximar, né? Se encantam, admiram com aquele trabalho que é mostrado ali. E eu percebo que vocês têm uma abertura grande também de trabalhar com pessoas que chegam nesse ponto, né? De admiração, de vontade de estar junto. E como que é para vocês também? Porque algumas coisas podem acontecer dentro de empresa, de relacionamentos, que é essa questão da triangulação, das vezes querer ajudar alguém e aí depois você pensar e falar assim, mas talvez eu entrei aqui num lugar de salvador. E às vezes a pessoa entra num lugar de vítima pedindo ajuda. Como que é para vocês também para identificar quando isso tá no campo? A gente tem alguns alertas, né? Então, eu acredito que os principais alertas no começo era, obviamente, né, a própria Dani, o próprio Murilo e eu também. Mas aos poucos, isso vai permeando também conforme vão acontecendo casos similares, eu sempre gosto de colocar evidenciado para quem está envolvido, de uma maneira bem clara, porque isso gera consciência. Então, quando, por exemplo, né, deu alguém, em algum sentido, querendo chamar muita atenção, né, que é um exemplo que você trouxe, e alguma coisa muito para essa pessoa. Eu observo, hoje em dia, né, eu observo para ver até onde isso vai. Passo, às vezes, dias observando aquele comportamento. Ou se ele é pontual, ou se ele é permanente, se ele é rotineiro. Para depois, então, às vezes eu chamo direto essa pessoa
Geralmente, a maioria das vezes, chamo direto a pessoa para conversar e colocar isso evidenciado. E depois que isso é evidenciado, às vezes eu trago isso para as outras pessoas envolvidas também, né? Mas claro, com a permissão dessa. É sempre de uma maneira muito respeitosa. Que às vezes a pessoa fala, não, eu não quero que fale para ninguém, porque eu já entendi, já tô com o meu... Então beleza, não fala nada para ninguém. Fica só entre nós. Às vezes, não, vamos evidenciar, porque eu acho que é legal a gente trazer isso pro consciente. Então isso vai sendo propagado também através de exemplos. E muitas vezes eu gosto de trazer nas convenções. E aí a Dani é muito braba nisso, né? Porque ela traz também, às vezes, ela pega... Isso vai acontecendo ao longo do tempo. A Dani não espera dias, ela espera meses, fica observando o movimento e às vezes traz numa tacada só na convenção, às vezes sem precisar citar nomes, só num contexto geral, como um posicionamento da empresa acerca daquele assunto. Que interessante. Até pega aquele tipo de comportamento e vira um estudo. Exatamente. É isso. É exatamente isso. Vira um estudo interno. E antes de continuar esse papo maravilhoso, temos recadinhos para você. A nossa recomendação são os produtos da Mata, nutrição regenerativa da floresta, que une a mais moderna ciência nutricional com a sabedoria ancestral, trazendo muito mais saúde para o nosso dia a dia. O site está aí na tela para você conhecer os produtos da Mata, mata.bio, e aproveite e use o nosso cupom TRIBEZEN. E a nossa outra recomendação é a Eduz. Eduz, que é uma plataforma brasileira que conecta infoprodutores, afiliados e compradores em um ecossistema único. Se você quer colocar suas ideias no mundo, a nossa recomendação é a Eduz. Acesse lá eduz.com. Uma outra coisa curiosa que eu vejo quando eu tô no campo assim com vocês é a questão dos perfis, né? Eu vejo que tudo que eu venho perguntando e falando, eu percebo que o natural, o instintivo, o sutil, ele acaba sobrepondo um monte de teoria. E que curioso isso, né? Então, por exemplo, eu já li... Você já conhece um livro que chama Os 6 Talentos? É 5 Talentos? Eu não lembro se é 5 ou 6 talentos. Que é de mapear, né, as características... Foi até o Bruno com a Karine, forças, né? Que falaram. O Bruno e o Bruno Durães, né? Eles trouxeram pra gente essa dica, né? A gente falou, dá uma olhada lá nos 5 talentos. Porque aí você pode mapear as características, os pontos fortes, né? E os pontos fracos de alguém, né? Aquilo que é natural e dá energia pra uma pessoa, ou aquilo que eu faço, mas me tira energia, né? Tem todo um estudo. Ou pode até ter um enneagrama, ou pode até um desenho humano, né? Tem toda uma mecânica que pode funcionar. E é legal olhar para isso também, eu acho que é útil. Mas eu vejo que o radar de vocês é o feeling e o entusiasmo. Ou tem outra técnica aí que usa? Eu ia falar isso. Eu ia falar isso, porque a nossa base é isso, é o feeling, o sentimento e o entusiasmo. Claro que tem muitas competências técnicas necessárias em vários momentos. A gente continua tendo um financeiro top, que precisa ser top. Precisa ter a pessoa focada em produção, que tem experiências para criar um time bacana em torno disso. Tem a pessoa de marketing. Então, habilidades, elas continuam sendo necessárias para que a gente tenha profissionais. Mas na base das competências e que você está falando, e do que fazer e de como seguir, é muito feeling e entusiasmo. E funciona, né? Que coisa interessantíssima isso, viu? Eu sinto o campo. Quando eu vou atuar com vocês, assim, eu sinto um campo que tá fluindo, que tá natural, que não precisa de alinhamento toda hora, não tem esse controle, às vezes, né? E aí eu trago uma outra questão no campo aqui. Que o comum, uma coisa que eu vejo que é muito comum acontecer é de se frustrar com os erros. Ele é na contramão do tudo é perfeito, mas vamos explorar um pouco mais isso. Porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem um campo muito sutil lá, as pessoas, de repente, a equipe não usa celular. Não, nas nossas reuniões não tem celular. Aí a pessoa sempre tá lá com o celular. Celular de novo. Tal, tem que repetir. Tem que repetir, tem que falar. Nossa, aí pode gerar uma frustração interna. Você fala assim, pô, cara, não sei o quê. Ou de a pessoa deixar desarrumada uma coisa, sempre sujar outra coisa, não sei. Pode gerar uma frustração, isso é muito normal. Como lidar? Como que você acha que
a equipe ou você mesmo lida com frustrações no dia a dia, assim, que, poxa, às vezes é repetitivo, às vezes tem que pontuar, qual é o limite, né? Como você lida com isso? Depende da situação, né? Porque, vou dar alguns exemplos. Teve um caso de um lançamento que a gente foi fazer uma vez, de um produto, e que não chegamos no resultado planejado, né? Por alguns erros que aconteceram no meio do caminho, por alguns aprendizados também e tal. Mas daí a equipe estava frustrada. A equipe estava cabeça baixa, né? Tinha acabado de acontecer isso, estava mal mesmo. Aí, o que eu falei? Né? Eu falei assim, pessoal, foi legal, não sei o que, aprendemos, tiveram essas coisas aqui e tal. Mas agora, pega tudo que tá aqui, todo o resultado, e tira as expectativas. Só tem coisa linda. Porque tava lindo mesmo, tava lindo o produto, tava lindo as pessoas que entraram, tava maravilhoso a turma que foi formada, só não tinha atingido as expectativas. Tira as expectativas, tá tudo lindo. Aí foi, até arrepiei, só de lembrar, chorando, sabe? Pessoal emocionado, porque foi isso, sabe? Então, eu acho que vem muito dessa postura, assim, também, de quem tá olhando ali com a liderança, com a cabeça um pouco mais fora da água, de trazer isso também. Aí tem outros exemplos. Quando teve uma vez que me ligaram e falaram assim, ó, o processo nosso lá, nosso sistema, perdeu todos os dados. E não tem mais nada, que era um sistema todo, não era era um software de processos, né? Nosso, que tava lá várias coisas, vários arquivos, contratos, um monte de coisa e tal. Perdeu tudo. Acho que daí eu falei assim, sabe qual a minha resposta pra pessoa foi só sofre quem não aceita. Vixe. E aí eu falei isso pra ele, aí deu algumas horas e tudo foi recuperado. Sabe? Mas eu não naveguei no sofrimento e nem falei quem errou, quem perdeu, de quem que é isso. Vixe. É buscar não trazer esse apontar de dedos, essa caçar as bruxas dentro da empresa, sabe? Que não, quando você tá nessa cultura do erro é culpa, você vai caçar toda hora um culpado. Quando você tá na cultura do erro é aceitável e desse erro a gente extrai o máximo de aprendizado, você mergulha no erro junto. Você aceita ele. Você traz sua equipe para aceitá-lo também e a trazer o máximo de aprendizado que todos conseguem extrair disso. É verdade. É igual olhar pra sombra, né? Tipo, se você não quer olhar pra ela, ela vai crescer, né? Ou não quer aceitar a sua sombra, ela vai crescer. O erro é a mesma coisa. Se você não olhar pra ele, ele vai ficar maior e maior e maior. Agora, se você aprofundar, acolher, falar, nossa, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver o que aconteceu, né? Isso é um acolhimento, né? E aceitar. Quanto antes você aceitar, menos você sofre. Sim. Mas eu queria até fazer uma pergunta pra você, porque assim, né, vou falar de mim agora, eu tenho uma facilidade pra acessar raiva que é impressionante. Todo mundo que me vê fala, é só tão calma. Mas eu tenho uma facilidade pra acessar raiva muito forte. E quando acontecem coisas que às vezes me geram uma frustração, agora eu tô medindo aqui pra ver as pequenas frustrações pra não chegar no lugar da raiva explodir. Mas como que você lida, assim, vamos supor, tem algumas situações que fazem você sentir raiva e como que você consegue transmutar ali aquela emoção e conseguir ser assertivo sem machucar? Se for pegar, talvez, a principal emoção minha que eu mais tive desafio de sair do lugar que ela explode é a raiva. Mais do que qualquer outra, porque eu sempre tive uma raiva explosiva, assim, em vários momentos. Que era muito, mesmo com autoconhecimento, alguns anos de autoconhecimento, era muito difícil de eu segurar aquilo, sabe? E até hoje borbulha em mim. Mas é uma coisa assim que... Só um exemplo, né? Antes eu explodia com funcionários, explodia com minha esposa, quase que todo dia, explodia com meus filhos, com meu pai. Então era uma coisa bem... E com pessoas também aleatórias no trânsito e tal. Trânsito era normal, né? Trânsito era normal.
Mas aí conforme eu fui desenvolvendo o autoconhecimento e conseguindo olhar para dentro, o Vipassana me ajudou muito nisso. Talvez eu vinha numa curva, né, com as medicinas, tal, melhorando com algumas práticas de terapia também, diminuindo essa amplitude, né, do pico da raiva. E também não só a amplitude, mas também o grau de inclinação da curva, né? Porque a gente subia assim. Depois foi fazendo assim e subindo menos, né? Então, mas talvez a maior mudança que teve, tanto de amplitude quanto de coeficiente angular da raiva, foi no Vipassana. Porque lá eu passei a observar as minhas sensações e passei com isso a aprender como colocar isso em prática na vida, no dia a dia. E ao ponto de entender a necessidade de eu ser equânime em qualquer situação que aconteça na minha vida, né? E com a prática diária que eu fui tendo de meditação pós disso, eu fui conseguindo perceber em mim onde ativava cada ponto quando vinha o negócio da raiva, né? E a partir disso, quando vinha, surgia uma situação de raiva, eu passava, no começo explodia ainda, mas olhava, conseguia olhar, veio aqui, tô sentindo isso agora isso, entendi, meditava depois que explodia. Depois eu comecei a meditar um pouco mais perto da explosão, depois a explosão começou a diminuir, depois eu comecei a não explodir, depois eu comecei a meditar quando eu tava quase explodindo e consegui segurar, sabe? Então eu fui aos poucos, com muita paciência, entendendo o que dentro de mim acontecia quando eu tinha esse lance da raiva. E conforme eu observo, eu trago consciência para o que está acontecendo, aquilo diminui numa próxima. Daí eu observo de novo, diminui numa próxima. Sabe? Então é a ação pela não ação, né? Quase que a única ação que eu tenho é me observar. Né? E autorresponsabilidade total, né? De não culpar o externo, não buscar culpados, não buscar o controle daquela situação de uma forma abrupta e reativa, né? Isso é muito, muito poderoso. E tem uma força gigante nessa emoção também, né? Que se a gente não consegue utilizar ela, a gente esgota ela rapidinho, né? E uma coisa também que eu comecei a estudar é entender quais são as pequenas concessões que a gente vai fazendo, que são esses limites que às vezes, sei lá, tô com sono, mas não vou dormir. Então, limites que eu mesma deixo de colocar pra mim, que quando o externo vem e passa um limite, aí aquele limite já tá, tipo, explosivo, né? O ETB tem uma teoria sobre isso, né? Que eu gosto muito também. O ETB Expand the Box, que é do Possibility Management. Eles têm a barra de dormência. Né? Que a barra de dormência é quando eu passei o dia, comecei o dia, meu filho falou alguma coisa que me irritou. Depois não achei a chave do carro. Depois me fecharam no trânsito. Depois eu fui pro trabalho, deu algum problema que me deixou puto. E eu segurando. Aí vai acontecendo isso durante o dia, chega em casa, minha esposa não colocou o garfo pra mim. Não, pensando aqui, que ela montou uma mesa toda linda, esqueceu um garfo. Estourou pra mim. Como é que eu vou comer? Pá, estourou. Um negocinho desse estoura tudo. Então, que veio acumulando ao longo do dia. E uma coisinha, a gota d'água, passa a barra de dormência, que daí explode a raiva, né? Então, esse também foi antes do meu primeiro Vipassana, eu fiz um Expand the Box. E quase que foi um casamento, assim, uma simbiose, né? Que convergiram várias informações importantes sobre eu olhar a vida, né? Por exemplo, essa barra de dormência e outras ferramentas que o Expand the Box coloca de maneira tão inteligente, como eu observava a mim mesmo no Vipassana, né? Então comecei a costurar também nesses sentidos e me ajudou muito. Mas a barra de dormência, ela, pra mim, foi um grande ponto de ajuda também. Muito bom. Esse é um ponto legal, porque esse estudo do limite tá no nosso campo. A gente tá estudando sobre isso, né? Limites e tal. Mas a gente tava conversando, né, Sol? Tipo, a raiva é limite e tal. Mas o limite, pelo que eu tenho estudado, e pra mim faz sentido, ele acontece muito antes da raiva.
é realmente a concessão do que eu aceitei, daquilo que eu não queria aceitar. Que aquele momento eu disse sim para algo que não era assim no meu coração. Então isso vai abrindo essas concessões, isso é um dominó para que as coisas gerem frustração, porque você foi dando sim, você foi falando. Inclusive no tarô do Osho tem uma carta muito bonita que chama concessão, e é bem legal. Acho que uma newsletter eu fiz sobre essa carta só falando, né, o perigo da concessão, que a concessão na verdade é você se trair, não falar a verdade do seu coração, né, de colocar esse entusiasmo, né, se tem um trabalho, aí voltando para essa parte de time e tal, cara, é tão valioso falar, poxa, é legal pra mim, entusiasmo fazer isso. Ou então, não me sinto confortável aqui, né? Não é legal pra mim, é pesado de alguma forma, não sei. E outro dia, e aí eu vou emendar com uma outra questão pra você, assim. Outro dia eu vi uma dinâmica de time que vocês fizeram, que eu achei incrível, cara, que não sei se era a Roda do Medo, acho que era a Roda do Medo. Não sei se é esse nome. Mas que antes de algum momento, todo mundo do time que estava ali presente, ele poderia colocar algum receio que tinha, mesmo que dentro da sua imaginação, de uma preocupação pequena ou grande, ele jogava no campo. Eu me preocupo com tal coisa. E assim, aquilo ia sendo ouvido, né? Colocava luz nisso. Como que é essa dinâmica? Foi a Dani que propôs isso, né? Eu não Se eu não me lembro. engano. Pelo que você falou, que eu me lembro aqui, foi uma vez que ela sentiu que tinha muito medo no campo. E antes de começar uma imersão, e ela propôs que todo mundo colocasse pra fora o que tinha de receio ou de medo e foi fazendo a roda. Você gostou disso? Você Eu achou achei legal? maravilhoso, porque isso dissolveu, né? Aquilo que estava às vezes preso em alguém e que podia estar até em ressonância com outra pessoa, aquilo foi sendo dissolvido. Nossa, que legal. Porque né? conforme vai falando, outra pessoa vai escutando, e você vai se escutando você falar também. Porque tem essa, né? Às vezes tá guardado pra você, você não falou pra ninguém, mas quando você se escuta, seu medo diminui também. É verdade. Daí- Porque ele é visto, né? Aham. E aí, mas assim, conforme foi rodando isso, foi suavizando. E depois, se eu não me engano, ela fez uma roda de gratidão depois disso, que aí traz a luz, né? Enche o tanque. Enche o tanque. É. E trabalhando, hoje vocês trabalham muito com líderes, né? Então tem o OPC, que é uma imersão para líderes, tem a Ponto nave, cego. né, que é a comunidade. Como que é para vocês assim? Quais são os sintomas que mais aparecem no campo das pessoas que buscam esse tipo de imersão? Boa pergunta. Falta de dormir direito, talvez uma das principais. Caraca. Né? Sobrecarga, estresse e burnout. Então, bastante. E eu acho que esses, assim, talvez são os vencedores, né? Mas aí tem problemas familiares, brigas diretas com o cônjuge e brigas entre sócios. Ou não tá mais gostando de fazer o que faz e tá lá só porque não tem pra onde ir ou tem medo de sair. E aí começa a ter essas outras dissidências menores, né? Mas falta de sono e dormir errado, talvez seja campeã. Olha isso. Interessante. E você falou sobre sócios, né? Eu queria também perguntar, porque você já teve essa experiência antes. Você tá tendo essa experiência agora com o Murilo e com a Dani. Eu e o Lucas, a gente recém entrou, a gente trabalha junto há 5 anos, só que a gente firmou a sociedade no ano passado mesmo, que a gente foi lá e registrou tudo certinho. E eu senti que deu um alívio até, né, uma parte meio sistêmica, assim, pra gente, porque a gente faz tudo junto. Mas como que é pra você essa questão dessas relações entre sócios? Quais são os desafios, assim, que você já teve que lidar ou que você pode nos aconselhar também? Eu posso falar por mim, né? Os meus desafios eu posso falar. Isso. Os desafios dos meus sócios eu não sinto de falar, né? Então, Sim. eu acho que é bem por aí. Primeiro que começa que é um grande desafio você ser sócio de um casal tão forte, né? Como seres e também como casal, né? Porque o ser Murilo e a ser Dani são 2 seres fortes. E como casal, eles também são fortes. Você ser sócio
deles, sendo o único sócio, é também uma necessidade de eu ser forte e ter essa minha postura e conseguir trazer essa força para o meu ser, né? Então, eu acho que o meu primeiro desafio foi esse. E depois que ele entrou num patamar, assim, de estabilização, aí ficou tranquilo. Mas foi um grande desafio para mim, esse processo. E também, assim, né? Algumas vezes eu tenho carta branca para eles observarem movimentos meus, condutas minhas, percepções minhas e trazerem a visão deles. Né? Porque isso me ajuda também no meu processo, que nem eu falei, eu tô até hoje, voltando ao começo do podcast, eu tô até hoje experimentando ser um líder diferente. Então, até hoje eu experimento, antes eu fazia isso, hoje eu vou por esse caminho. Até hoje eu tô nesse processo, que eu tava travado lá atrás. Então, nesse meu processo, que já tá há alguns anos, eles têm total carta branca para chegar para mim, ó, eu acho que aqui não dá. Eu acho que aqui você passou do ponto. Ou, às vezes, né, a Dani tem muito esse lance também, que eu adoro, dela trazer coisa como se fosse uma mentora mesmo, de processos mais difíceis pelo que eu tô passando com equipe ou com liderado. Então, ela traz para mim, e ela se coloca, né? Se quiser, eu posso ser esse suporte para você nesse momento. Falei, aceito, e eu vou compartilhando com ela, vou contando e ela vai me instruindo. Então isso é muito legal também, sabe? Ter sócios desse jeito, com esse com esse grau de abertura. E muitas vezes, nesses momentos de intervenção, onde um dos dois sócios precisou intervir comigo, tem uma clareza, assim, de campo, onde eu me coloco aberto, 100% aberto, a entender a percepção que está vindo. E a partir disso eu tenho esse campo de escuta, trabalho em mim, e isso faz sentido, mas faz sentido. Talvez esse ponto aqui, isso aqui. Também tem canal de abertura do outro lado para entender os meus contrapontos. E assim chega-se a um lugar comum, né? Então eu acho que isso vai ajudando não só eu como ser, mas a sociedade, né? Sim. Todas as relações eu sinto que tem muito esse objetivo, né? Das vezes conseguir enxergar coisas que a gente não tá conseguindo ver. E até mesmo numa relação de sociedade, quando tem essa abertura, eu acho que é tão saudável, né? Porque às vezes eu consigo ver o ponto cego do outro, né? Como o próprio nome da imersão de vocês. E o outro às vezes não tá conseguindo. Então eu tô auxiliando, eu não tô apontando, né? Aquilo lá. Perfeito. E quando você traz nesse contexto de sem apontar, porque quando você está apontando, você está se colocando no lugar onde eu estou vendo você daqui, não sei o quê, né? Ou a culpa é sua, ou não sei o quê, né? Traz esse movimento. Quando você traz no sentido de colocar no campo para compartilhar sua percepção com um campo aberto de confiança, onde a outra pessoa já deixou esse campo aberto também e tem esse grau de intimidade para que isso aconteça, não tem mais apontar de dedos. Né? Só tem percepções sendo colocadas e esclarecidas num contexto de confiança. E tem um estudo que eu estou fazendo também, né, em relação às relações, que é a forma de resolver algum tipo de desafio. E aí eu comecei a estudar e achei uma metodologia interessante, né, de aconteceu um desafio no campo, aconteceu um erro, alguma coisa assim, né? Como que eu lido com ela? E aí eu tô utilizando assim, né? Primeiro eu observo e contenho aquilo, que é basicamente o observar e aguardar que você falou, né? Eu contenho aquilo. E depois eu vou levar isso para um alinhamento, no momento certo, da forma certa, na frequência certa. Isso é muito importante. Ele tem um ambiente, um campo para isso. Você utiliza isso na sua gestão? Eu adoro esse exemplo que você deu, porque às vezes eu não consigo fazer isso, mas na maioria das vezes eu consigo fazer esse caminho, porque eu adoro observar e não ter ação. Sabe? Então, se eu consigo observar sem ação, para depois incubar em mim, e a partir dessa incubação, dessa não ação, vem uma ação consciente, ou não, mas é o que você falou, né? Só depois de um tempo
toma-se uma atitude mais consciente, né? Então, eu gosto muito desse caminho que você trouxe, eu uso muito ele, sim. Que legal, muito bom, hein? E uma curiosidade aqui, o que você pode contar de algo assim que na sua gestão, mesmo depois do refinamento, autoconhecimento, você considera, poxa, cara, aquilo não foi uma coisa legal, foi um desafio ou foi um erro que você detectou aí na sua carreira? Ah, tem alguns, né? Porque eu acho que eu erro quase todo dia. Que a gente possa usar de aprendizado, né? Deixa eu puxar um legal aqui. Eu acho que teve uma vez que tinha uma equipe, né, que eu estava começando um produto novo e nessa vez eu lembro que eu deixei a raiva vir na frente, com uma pessoa específica na frente de outros. E isso eu tava bem assim nesse começo de começar a querer me soltar, né? E desde então, naquela época eu tomei uma ação que até hoje eu faço, né? Depois passou um tempo, acabou o evento, eu chamei essa pessoa e coloquei tudo que eu sentia, pedi permissão, né, para compartilhar, coloquei tudo que eu sentia e pedi perdão para ela. E a partir disso, sempre que eu peço perdão para alguém, antes eu pedi para mim mesmo. Uhum. Eu me auto-perdoei. E quando eu peço perdão para alguém por uma atitude que eu não concordo, não é porque eu não peço perdão porque eu machuquei alguém. Eu peço perdão porque eu não concordei com a minha ação e gostaria que fosse diferente. Uhum. Meu perdão vem desse lugar, Uhum. que é daí que eu me perdoo. E pedi perdão para essa pessoa desse lugar e depois eu coloquei para as outras pessoas que viram também que eu tomei essa atitude, porque eu acredito que o principal ponto da cura, ela vem da humildade, né? De você conseguir colocar para as outras pessoas que eu errei, e isso foi deixando de ser pesado para mim. E a partir disso, daí isso faz um tempinho, né? Aí, trazendo um para mais recente. Teve uma situação com um liderado meu que eu não cheguei a trazer a raiva para fora. É sempre graus menores, né? Vai sempre sutilizando, né? A gente vai sempre trabalhando essas espirais do que acontece. Eu trouxe para ele um posicionamento meu de uma maneira que depois eu fui ver, eu fui bem precipitado. Eu não deixei acalmar, eu não deixei esperar, coisa que eu gosto de fazer, eu não observei sem ação. Eu tava num ímpeto e trouxe para ele nessa energia. Aí passou um tempo, depois eu chamei ele para conversar, expliquei para ele, contextualizei todo o processo que aconteceu e depois eu coloquei, ele entendeu, a gente chegou num ponto onde seria melhor para cada um as ações que cada um tomou, porque para ele também errou em alguns pontos. É sempre assim. Eu sempre busco trazer o que eu errei e o outro enxergar o que ele errou. Uhum. Sabe? Isso é muito importante nessa relação. Pra não parecer que é culpa, né? Que tem uma culpa. Líder, exatamente. É o aprendizado. O que a gente extrai? Depois eu combinei com ele, vamos levar isso para reunião de líderes, onde tem os líderes e a gente sempre faz reuniões semanais. E aí vamos levar. A gente levou a situação que aconteceu, essa falta de mal comunicação, onde um foi impetuoso com o outro e um foi um pouco mais, não vou dizer violento, mas foi um pouco menos consciente com o outro. E vamos levar isso para a reunião de líderes como aprendizado para todo mundo. E a gente levou, eu contei minha versão, ele contou a dele, a gente contou nossos aprendizados, e isso já serve de atualização do consciente coletivo da liderança. Sim. Sabe? Então, é uma prática que eu gosto de trazer, né? Que hoje tem eu como gestor, tem 3 líderes e tá entrando uma 4ª pessoa ali nesse grupo de líderes também, né? Então, eu gosto de trabalhar esse campo de intimidade
que eu acho que é bem importante. Sim. E qual que foi a virada de chave para vocês, assim, de falar, nossa, vamos trabalhar com líder? Por que surgiu isso? Do OPC, você fala? É. E é muito pessoal do Murilo. Mas como ele já contou essa história, né? Por aí já. Isso vem da mesma pessoa que uma vez ele estava numa imersão dela, se eu não me engano, ou junto com ela num retiro. Ela falou, vocês precisam fazer um retiro para casais. Aí surgiu o Casal Flow. Essa pessoa, no Casal Flow, por ali, né? Falou para ele que não seria para... não era para casais, tinha que fazer isso para líderes. Foi afinando, foi refinando a mensagem que vem, né? E a partir disso, é um input inicial. Mas por que a gente trouxe isso para... Realmente, vamos fazer um produto disso? Porque quando você impacta um líder, quando um líder se transforma verdadeiramente, quantas pessoas ele pode impactar também? Então, o dono de uma empresa de 2.000 funcionários, de mais de 2.000 funcionários, o presidente dessa empresa, se ele se transforma e se ele acredita no movimento de autoconhecimento e de transformação pessoal, quantas pessoas ele pode transformar? É o que está acontecendo hoje em dia, né? Que a gente fez recentemente agora o primeiro OPC em Company nosso, que foi o OPC da MAG, MAG Seguros, que veio desse lugar. O presidente da empresa com a diretora e com a diretora de RH foram no APC e se encantaram. Sim. E quantas pessoas agora, com esses movimentos, não só esse, mas mandaram várias pessoas pro Fé no Flow, né? Tem outros movimentos acontecendo. Quantas pessoas eles impactam a partir da transformação deles? É verdade. E é uma das empresas mais antigas do Brasil, né? Que eu tinha... 190 anos fez ano passado. Imagina o impacto que tem, né? Das pessoas ali. Daí entra naquela caixa, né? Isso não serve para empresa grande ou empresa antiga. Tá servindo, né? Sim. Tá servindo. Aqui no Torbizen a gente fala muito assim, desde a parte mais saúde, corpo, mente, mas também de coisas mais holísticas, assim. E eu queria saber sua visão agora, olhando para o futuro, né? Olhando para o futuro, assim, o que você sente, como que esses líderes que possam receber essa mensagem, eles possam acessar desse universo, que ele é amplo, ele pode ser até muito místico, muito assim assustador para alguém falar, não, isso daqui não é para mim não, né? Mas que ele vai se beneficiar muito quando ele começa, para esse líder falar, eu quero estudar isso aí, eu quero entrar numa gestão mais sutil. Como que seria a sua indicação, assim? Transforme-se a si mesmo. Começa por você. Porque eu tenho uma base, assim, que eu coloco na empresa também, e no APC é colocado também, em todos os lugares que a gente passa, isso é colocado como um dos principais pré-requisitos para qualquer transformação na sua própria liderança ou para a implantação de uma cultura de gestão sutil dentro da empresa ou para deixar as pessoas mais confortáveis e tudo isso que a gente está falando, essa cultura ser implantada. É quem está envolvido e está comprometido com a transformação pessoal. Então, isso, dentro da Despertar hoje, tem isso como premissa. Para estar aqui, é importante saber que você precisa se comprometer em você transformar a sua vida, o seu lado pessoal, o seu ser. Porque é uma das bases da nossa cultura. E isso parte... Se um líder quiser começar isso, começa transformando a si mesmo. Começa encontra o caminho que seu coração manda, ou que vem alguns sinais, sempre tem alguma flecha apontando quando você intenciona, vá por aqui ou vá por ali. E pode ir no Fé no Flow da vida, né, que é uma base inicial maravilhosa, que é o teatro do Murilo Gun. Pode ir num OPC da vida, que foi a porta de entrada para muita gente. E pode ir para outros lugares também, né? Pode ir para um ETB, Expand the Box. Tem várias coisas medicinas sagradas, Vipassana. Vipassana talvez não seja uma porta de entrada tão fácil, né? Mas
Existem várias portas de entrada. Sim, Então, o mais importante é esse comprometimento pessoal em transformar a si mesmo. perfeito. Olha, o Vipassana, apesar de ser meio hard, eu recomendo. Tem muita gente que vai sem saber nem O o meu que é, né? colega de quarto nunca tinha meditado na vida. Ele falou, de cara que é bom, eu vim. E aí, chegou lá, o cara amou. Amou. Porta de entrada, então. Também. Foi. E, por exemplo, assim, o pessoal que trabalha em empresa, que tá nos ouvindo, né? Eu sei que tem muita gente que ainda tá no mundo corporativo, que tá trabalhando, mas que às vezes tem uma gestão um pouco mais opressora. Como essa pessoa, que é ali uma célula daquela empresa, ela pode ser um agente também para mudar aquela liderança? Como que Legal. começaria, né? Não da base, né? Mas das pessoas que estão em volta dessa base. Ótima pergunta. Eu tenho duas coisas que me vêm para te responder. A primeira delas é o lance de ela cuidar dela mesma. Então, de alguma maneira, ela se priorizar na vida dela. E a partir disso vem o entusiasmo. O que ela pode fazer que entusiasma ela? Me vem muita pergunta. Você cita o Bashar, né? Uhum. Uma vez perguntaram pro Bashar. Aí eu trabalho numa empresa, eu tenho um monte de coisa, eu não consigo seguir meu entusiasmo de onde eu tô. E é muito difícil. Né? A empresa não dá espaço para eu fazer as coisas que eu quero. Qual que é a sua recomendação? Ele falou assim: começa fazendo um pouquinho de entusiasmo seu fora dali por dia. Uhum. Te entusiasma cozinhar? Chega em casa, faz um ovo. Né? Então, Boa. ou é tocar piano, ou é cantar, faz um pouquinho, depois vai aumentando, Começa a observar como isso vai crescendo ao longo do tempo. Uhum. Só de você acreditar e colocar um pouquinho mais de energia sempre nisso. Então, esse é um caminho da própria pessoa. Primeiro, ela precisa se priorizar. Né? Então, eu acho que antes de tudo é primeiro a pessoa, ela se colocar em primeiro lugar na vida dela. Isso não é egoísmo. Isso é se priorizar para que eu esteja bem, para que eu consiga ajudar outras pessoas. Uhum. Né? Então, para que eu possa transbordar. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. E o segundo ponto, que me vem assim também, é ela começar a entrar nesse lance. Ela pode não ser uma líder, ela pode não ter uma facilidade de encontrar coisas fáceis de transformação pessoal, mas o comprometimento com a transformação dela é importantíssimo também. Todo mundo, talvez, por mais difícil que seja, consegue ter um mínimo de foco em si mesmo para ser melhor amanhã do que é hoje do que foi ontem. Uhum. Acho que todo mundo, se quiser intencionar isso, consegue pelo menos 10 minutos por dia com esse foco. Maravilha. Concordo. E você falou do entusiasmo, queria perguntar mais uma coisa. Sim. É muito legal porque, assim, você além de gestor, de sócio, você é esposo, é pai também. E eu gosto muito de aprender, assim, com os meus amigos que já são pais, né? Porque eu tenho essa vontade também de ser mãe um dia. E como que é pra você trazer essa liderança? Porque o pai é um líder, né? O pai e a mãe são dois líderes ali dentro da casa. Como que é pra você, com seus filhos, trazer também essa visão de liderança, de entusiasmo? Muito bom. Assim, eu adoro isso. Porque pra mim é muito bom ver isso. Porque eles não têm muitas objeções. Eles não têm muitos traumas. Eles não têm amarras. Qualquer coisa que você faça com eles de maneira bem consciente, eles aprendem muito mais rápido que qualquer outra pessoa. Inclusive eu. Né? Então, é muito fácil observar isso. Então, exemplos, eu gosto... teve uma época que meus 2 filhos não me obedeciam muito. Eu pedia coisa, não fazia, não sei o quê, Aí, isso quando eles começaram a ter uma certa idade, né? Uhum. Um começou a não obedecer, o outro, então não obedeço também, não sei o quê, Hoje tá com 10 e com 7. Eu acho que era na casa dos 8 e 5, alguma coisa assim. Uhum. Aí eu chamei eles pra conversar, em roda, eu e os 2. Sentei, meditei com eles, que eles meditam, eu trago também. Aí eu comecei a falar como eu me sentia quando eles não me obedeciam. E abri esse campo. Comecei a falar. Emoções, tudo, Aí, minha filha, não lembro na ordem, mas minha filha falou que
ficou triste por entender isso, não sei o quê. Daí meu filho também. Aí começamos a falar o que cada um tava sentindo. E chegou num ponto que a gente combinou. E eu percebi que eu não precisava ser toda hora impositivo. Né, porque eu tava aprendendo, tô aprendendo. Eu falei, uma coisa que eu falo pra ele, eu tô aprendendo a ser pai. Então, eu também gosto de compartilhar com vocês os meus erros, meus aprendizados. Porque isso é muito importante. E aí, começou que deu certo. Saímos de lá. Foi linda a conversa. Emocionante. Aí depois, quando foi precisando, eu fui chamando em conversa 1 a 1, cada um deles. Até que foi suavizando, foi sutilizando. Hoje em dia, eu não preciso mais, assim, dar ordem. Eles não precisam me obedecer. Tem acordos combinados, tem acordos claros, tem pedidos, tem propostas que eu faço. E quando eu preciso ser mais impositivo, eu sou e eles obedecem. Né? Então, só avisou também a necessidade de eles obedecerem o tempo inteiro. Porque passou a ter pedidos, acordos, conversas e muito mais sutil, sabe? Sim. E às vezes eu falo assim, por exemplo, para não ver mais televisão às 11 horas da noite. Filho, você não acha que já deu televisão? É mesmo, né, papai? Já deu. Então acabou. Então esse é um ponto que tá muito mais... Antes eu falava, não é pra ver televisão às 11. E ele continuava vendo. Hoje é uma coisa bem mais leve. Olha. E essa é uma pergunta, né? Daí outra pergunta do entusiasmo. Meu filho chegou pra mim quando ele tinha 7 anos. Falou assim, papai, eu quero um computador. Aí eu falei, pra quê? Não, pra jogar. Não, pra jogar eu não vou te dar. Quero que você descubra alguma coisa que te entusiasme, que você goste no computador. E aí eu te dou. E aí você pode jogar também. Mas vai ser para essa outra coisa. E aí ele... Como é que eu vou descobrir, papai? Tá aqui um curso do YouTube sobre computação, sobre tudo que tem no computador. Aí ele fez o curso inteiro, assim, de graça, né? Rapidinho. E aí ele falou, eu gostei desse negócio de programar. Gostei desse negócio aí. Aí eu falei, tá mais um aqui pra você entender o que é programação. Ele fez um rapidinho. É isso mesmo que eu quero. Então pode me dar o computador e eu me comprometo a programar. Aprender a programação. Aí eu dei o computador pra ele. Daí eu vi alguns cursos assim e dei um de Python pra ele. Depois de alguns pontos expliquei o que era. Ele fez um curso de Python, de adulto mesmo. Finalizou. Tinha lá os simulações de locadora de carro. Ele fez tudo direitinho, passou, finalizou. Que legal. Aí depois, falou, papai, eu quero começar a treinar agora a programar jogo de Roblox. Aí eu dei um curso de Roblox pra ele. Ele tava fazendo, não é Roblox, eu quero Minecraft. Aí eu dei Minecraft pra ele. Resumidamente, 2 meses atrás, ele fez um Go Live, ele lançou o mod dele, que o mod é um mundo que ele criou. Ele criou toda a programação, ele fez desenho das ferramentas 3D, ele criou a programação das ferramentas, ele aprendeu como é que coloca no servidor, colocou em servidor externo, lançou dentro da plataforma e hoje joga com os amiguinhos no mod dele, no mundo dele. Que legal. Ele tem 10 anos. Que demais, hein? Nossa, isso é genial, né? E isso é também para os pais, que a gente tem muitos amigos que são pais, que é olhar para isso, né? Perguntar. Acho que perguntar é uma coisa tão rica, né? Porque vai incentivar a criança a ter essa curiosidade, né? Esse entusiasmo para ela. Às vezes ela não sabe se alguém não perguntar, né? Exatamente. E foi isso que virou a chave ali. Você fez uma pergunta para ele, ele foi descobrindo, né? É isso. E minha filha agora tá no entusiasmo de cantar. Então ela tá tendo aulas de canto, com Cantone. Igual a mãe. Que demais. Artista igual a mãe. É bem por aí mesmo, viu? A Lu é muito a veia artística, assim. E o Guigo é mais... tipo engenheiro. Né? Tipo, puxou mais o pai. Que legal. Eles são muito lindos. É muito bonito de ver vocês juntos. São maravilhosos. Que bonito, né? Uma coisa que eu esqueci de te perguntar aí, que eu acho que é bem legal, porque também sobre times e tal, né? Voltando um pouquinho só. O que você acha que faz as pessoas se manterem unidas, engajadas no propósito? Por exemplo, porque eu vejo o seu time, é um time que, perdura anos,
Que é um time que vem pra perto, que se entrega de corpo e alma. Não, vou estar aqui perto, vou mudar de cidade, vou estar junto. E às vezes pode parecer, pô, deve ganhar muito bem, né, para ser isso. Mas além do retorno que é necessário, e ele também tem a contrapartida da sua técnica, né? O que você acha que é essa cola que acontece aí? Eu acho que é realmente esse lance de enxergar o ser antes do fazer. Eu acho que quando a pessoa enxerga isso, que ela tá lá por causa de quem ela é, não por causa do que ela faz, Legal. isso muda tudo, né? Claro que geralmente vem na dúvida de pessoas que nunca viveram isso, que têm traumas de outros lugares. Será que é realmente isso? Mas se eu deixar de fazer o que eu faço, como é que vai ser? Né? Mas quando percebe que realmente é sobre isso, e vê o exemplo disso no outro, e vê isso acontecendo, e vê relações genuínas acontecendo, eu acho que essa é a grande cola, são as relações. Coisa boa, porque aí dá a segurança, ela fica no campo plena, né? É legal, e o entusiasmo, a segurança, eu vejo isso. E a gente almeja isso aqui no Tribe Zen também, a gente tá expandindo, já estamos tendo colaboradores, pessoas que estão querendo contribuir com o projeto, então estou muito feliz. E a gente veio para essa região de São Paulo justamente por causa disso, porque Também. a gente queria estar mais perto, teve essa questão, né, que vocês falaram, vamos se relacionar, né, e é muito gostoso, porque por mais que a gente faz um movimento por conta do trabalho, a gente também expande os nossos horizontes, vê que a gente é capaz de, sei lá, começar num novo lugar, começar de novo e conhecer novas pessoas. E isso não acaba nunca, né? E é muito gostoso, porque a gente descobre um potencial que às vezes estava ali adormecido, né? Legal, e esse desafio demais. de falar assim, não, vem morar aqui perto pra gente se relacionar, pra gente trabalhar junto, pra gente criar junto. Isso é muito bom mesmo. Eu sinto que pra gente só fez a gente crescer. Hoje em dia a gente tem muitos amigos que também são nossos clientes, que vieram através da turma de vocês, da egrégora de vocês. Então a gente é muito grato mesmo. Aproveitando esse gancho, a gente voltou agora com a Yellow Friday. Vocês lembram da Yellow Friday? Sim! Que a Yellow Friday existia, aí ela se transformou no Reality Flow Uhum. e deixou de existir a Yellow Friday, que é tipo uma sexta-feira de convivência, né? Resumidamente falando, é isso. E Yellow por causa a gente é amarelo, né? Despertar, etc. E a gente voltou com ela, então toda sexta agora, quando não tem eventos, claro, a gente tá se encontrando no escritório. Então vocês aí, sexta-feira agora, Opa! Olha que massa! a partir dessa sexta, Tamo livre. vamos junto. Bora, a gente vai lá gravar um vlog. Agora a gente tá gravando vlog também. Quero conhecer o escritório, não fomos ainda. E aproveitar Pertinho. também pra matar a saudade da galera. Esse dia eu tava falando com a Bruna, eu falei assim, nossa, faz tempo que a gente não se vê, né? Porque a gente tava se vendo sempre no APC, tudo. Boa notícia, E é hein? gostoso, né? A gente tá pertinho, assim. Muito bom. Quero deixar um espaço pra você fazer um jabá do que você quiser aí no final pra galera. Pô, o que tá rolando? O que vai rolar? Quer deixar alguma coisa? Meu jabá, ele é bem... Eu não sou um cara muito jabá, né? Mas eu acho que a gente tem agora, antes de falar de produtos, a gente tem todo um movimento acontecendo, né? Acho que um movimento em torno da transformação do ser. Passando por nós mesmos até transbordar para os clientes que chegam, seja aí sim através dos produtos. Que pode ser uma imersão de 4 dias para líderes, que é o APC. Que pode ser um curso igual da semana... A gente vai lançar agora, semana que vem, a segunda turma do curso da Dani, o De Volta Pra Mim, que é só para mulheres, focado em transformação feminina, resgate da energia feminina. Então, ela tem muito carinho, a Dani tem muito carinho por esse curso, tá maravilhoso. E temos Um Tempo Pra Mim, né, que é o retiro de silêncio da Dani, que vai ter novidade esse ano. Novidade aqui antes era de 5 dias, agora vai ser de 3. E a gente vai fazer um no primeiro semestre, no mesmo lugar que é sempre, para quartos triplos. E no final do ano, a gente vai fazer num lugar especial, tipo 5 estrelas, quarto single. Né? Então, são 2 personas, 2 tickets diferentes também. Então, tá bem legal isso. O Fé no Flow, o Teatro do Murilo continua. E é isso. E a nave, né? A nave é o pós-APC. Maravilhoso. É nosso mastermind da alma. E é onde as coisas mais profundas acontecem. Sim. A nave é para quem participou do Ponto Cego e dali ele pode adentrar
esse aprofundamento numa galera menor ali, o ano todo juntos, né? Viagem. Algumas viagens. Esse ano a gente vai… Nossa casa, né? Que é Ibiúna, num hotel fazenda maravilhoso. Adoro, né? E a gente vai também pra Amazônia. Pegamos 3 barcos de luxo. Fica 4 dias na Amazônia. Dormindo nos barcos. E a gente vai pra Alemanha, no ashram do Guru Vishwananda, no meio do festival Just Love. Passar 7 dias lá, com 3 dias de excursão ao redor. Conhecer lá também. E vai ser maravilhoso. Então, a nave lindo, internacional agora. Uau. Primeira viagem Uau. internacional. E nave é núcleo avançado… De experiência… De vivência extraordinária. Vivências extraordinárias. É muito Gente, bom, é muito essa legal. galera é criativa, E esse né? também é um ponto muito legal, porque a gente percebe que essas relações mais ali da empresa se replicam e transbordam para as vivências, porque a nave a gente vê, né, pessoas que tiveram em vários OPCs diferentes, mas que existe uma relação entre elas. Ali é muito bonito de ver as vezes que a gente teve presente, né? Muito É bonito. muito bom. E O que brota, né, dessas relações. Como que a gente… Vivências extraordinárias. É o que eu falei, né? A nossa cultura foi desenvolvida através das vivências. O que a gente transborda são vivências também, né? Então, acho que uma coisa tá bem casada com a outra. estamos aprendendo muito com vocês, viu? Gratidão Verdade. da gente estar perto. Deixar um beijo para toda a equipe aí. Gratidão, pessoal da Despertar. Nossa, Amamos coisa vocês. maravilhosa. Queremos estar juntos. Então, sexta-feira a gente vai se ver. É isso. Que bom. E aí, eu deixar pra galera também o convite, nosso Tribe Fest, a gente não falou, mas esse episódio ainda vai valer, né? Acho que vai lançar antes do Tribe Fest. Sim. Então, dia 18 de abril, galera, a gente vai se reunir o dia todo pra celebrar com música, 5 anos de Tribe Zen. Música, dança, cacau. Relações. E relações, o dia todo, assim, das 10 da manhã às 21 horas. Vai Curtir ser o muito presencial, legal. né? O presencial Onde vai é tão ser isso gostoso. aí? Vai Vai ser em aqui em Cotia Cotia. mesmo. Eita. Tá convidado. Vai ser no espaço aqui perto. Que legal, Bem hein? legal. Vai ser bom. Especial. Todos Especial. convidados. E aí, você que nos acompanha aqui, comenta aí qual foi o seu melhor insight, troca ideia, vamos expandir esse assunto aqui que foi muito legal. Gratidão, Rodrigo. Gratidão, Valeu. Gratidão. Maravilhoso. Tchau, pessoal. Feliz. Até o próximo.